Jujutsu Kaisen é uma obra que recorrentemente nos apresenta personagens distintos entre si. Cada um contém suas prioridades e ideais que definem sua personalidade e modo de ação dentro da obra. E com Geto, isso não é diferente. Em sua primeira aparição no anime, eu não tinha entendido muito bem as motivações do personagem para querer mudar a sociedade e a forma como o Jujutsu era usado. Na minha visão, ele era somente mais um antagonista que tinha objetivos complexos baseados em princípios aparentemente banais. Ou seja, ele só estava lá para causar o caos e o medo. Mas obviamente, eu estava errado. Esse indivíduo não só tinha uma origem conturbada que nos mostra os reais motivos para a transformação de seu caráter, como também tinha uma ideia de salvação baseada na exclusão da maioria. Isto é, usar quaisquer meios para alcançar o cenário ideal. No caso, um mundo sem maldições. E, portanto, sem pessoas que não são feiticeiras. Além disso, eu acredito que Geto esteve presente na obra para confrontar Satoru Gojo, aquele que nasceu com técnicas extraordinárias e por isso se achava o dono da razão e alguém capaz de controlar qualquer situação. O primeiro e único amigo do Portador dos Seis Olhos tinha uma filosofia de vida diferente. Ele acreditava que, por serem dotados de poder, eles tinham a obrigação de proteger aqueles que eram mais fracos, e não subjugá-los. Esses dois indivíduos, além de companheiros, agiam como dois opostos, tentando trazer o equilíbrio que tanto é desejado dentro do universo de Jujutsu. Pois assim como no vídeo de Toji, eu acredito que essa obra tem como fundamento principal a busca pela estabilidade. Porém, essa meta não foi alcançada pelos dois. Com o decorrer da história, alguns eventos inverteram os papéis desses feiticeiros tão talentosos. Gojo, que sentia desprezo e agia com arrogância contra os não-xamãs, passa a ser alguém que entende a sociedade e luta pela mudança através da proteção de todos. Já Geto se corrompe, alterando seu princípio altruísta e calmo para um ódio concreto pela humanidade. A partir disso, venha conhecer, junto comigo, o que ocorreu com Suguru Geto durante sua trajetória, tentando, é claro, elucidar o dilema de um feiticeiro. Assim como todos dentro da série, Geto possui sua própria visão do que é ser um feiticeiro. No caso, ele acredita que os feiticeiros Jujutsu existem para defender as pessoas que não conseguem usar a energia amaldiçoada. Então, surge a dúvida: como esse indivíduo mudou tanto sua forma de pensar? Para isso, vamos trabalhar com o arco do passado desse personagem. Bem, no período da juventude de Geto e Gojo, obviamente, eles eram apenas alunos da escola Jujutsu. Na verdade, eles eram os mais poderosos seres dentro daquele local. Um com a técnica dos seis olhos e com o ilimitado, enquanto o outro com a habilidade de consumir e controlar maldições. Tudo isso os tornou arrogantes por seus próprios poderes e consolidou a relação total de confiança que tinham um no outro. Eles eram inseparáveis, tanto que eles se dirigiam um ao outro pelo primeiro nome. Não existia Geto e Gojo, era apenas Satoru e Suguru. Aspecto que já indica um alto grau de proximidade entre eles. Afinal, no Japão, se referir dessa maneira a alguém só é possível se as pessoas têm proximidade entre si. Além disso, pode notar que força, felicidade e inocência eram os princípios e sentimentos que rodeavam os dois personagens. Nada poderia pará-los, ou era isso que eles pensavam. E infelizmente, como tudo tem fim, eles estavam próximos de receberem uma missão que iria destruir esse cenário de tranquilidade e alegria. Como vocês já sabem, o mundo de Jujutsu é rodeado por barreiras, sejam as criadas pelas técnicas dos feiticeiros ou até mesmo as cortinas de fumaça que são usadas durante as missões. E nesse viés, é necessário saber da existência de um ser, chamado Tengen, aquele que é uma entidade e quase um deus dentro desse universo. Com a técnica da imortalidade, Tengen tem o papel de controlar e manter estáveis todas as barreiras que circundam o Japão. E para isso, ele precisa em cerca de 500 em 500 anos se assimilar com um novo receptáculo de plasma estelar para que ele não transcenda o mundo humano e se torne uma ameaça geral. É nesse contexto que o próprio Mestre Tengen exige que Satoru e Geto fossem destinados à missão de nível especial que envolvia proteger e escoltar o receptáculo de plasma. No caso, eles deveriam cuidar de uma jovem menina colegial chamada Riko. No decorrer da missão, eles são atacados por diversos feiticeiros, mas lidam facilmente com todos. E quando tudo aparentava estar acabado, ainda havia um problema a ser solucionado. Fushiguro Toji, o homem com a restrição celestial de energia amaldiçoada, que quase mata Gojo e ainda assassina a Manai Riko. Tudo isso ocorreu muito rápido, e Geto estava confuso e desesperado, não só por imaginar que seu amigo tinha morrido, mas também por vivenciar a morte de uma simples garota bem na sua frente, alguém que ele jurou proteger. Afinal, essa era sua ideologia, defender quem não tem poder para lutar.
Mesmo com tudo isso, Toji ainda consegue acabar com Suguru, e só não o mata por não querer liberar maldições pelo mundo. E o resto você já conhece. Após esses eventos, Geto se depara com uma situação que basicamente serviu para arruinar a pouca fé que ainda lhe restava na humanidade. A crença que ele havia depositado no sistema foi embora ao assistir pessoas rindo e debochando da morte de Rico. Nesse momento, Satoru até o questiona se ele deseja matar todos os indivíduos daquele local, e assim satisfazer seu desejo de vingança, mas ele hesitou e negou a oferta de seu companheiro. Afinal, seu ideal como um xamã não permitia cometer tal ação. Ele acreditava que não era o certo a ser feito. Nesse viés, podemos notar que tudo já estava posicionado. Geto tinha muito mais do que só motivos para menosprezar os não-feiticeiros. Mas o gatilho para fazer a mudança ainda estava preso. Esse acionamento ocorre sozinho, isolado em um banheiro após conversar com Yuki sobre como exterminar as maldições e acabar de vez com o problema. A feiticeira fornece duas opções. Ela afirma que isso pode ser uma maneira de salvar o mundo, e claro que Geto não só gosta da ideia, como desenvolve a sua própria perspectiva sobre o assunto. Ao se chocar com a realidade do mundo, sua magia não servia mais para proteger pessoas comuns, pois as próprias pessoas comuns eram os monstros que ele tanto temia. Já que as maldições são geradas pelos não-xamãs, ou seja, esses seres humanos são a vítima e a causa do problema. O sofrimento invisível e o ódio acumulado são coisas que só fazem sentido para Geto. Ninguém mais se importa. E foram esses sentimentos que o fizeram alterar seus objetivos. Ele não mais queria proteger os fracos. Agora, seu intuito era aniquilar qualquer um sem energia amaldiçoada. Limpar o mundo dos malditos macacos que arruinaram sua vida. Como Toji. Mais uma vez, está presente uma dualidade entre Satoru e Suguru. Enquanto o primeiro apenas despertou após quase ter sido morto e ainda exigiu um conflito para mostrar sua superioridade, para o segundo, simplesmente bastou uma simples conversa para realmente entender o contexto ao seu redor. Na verdade, deixar sair o pensamento que ele já estava guardando há muito tempo. Esses dois eventos fazem jus aos dois indivíduos. O auge do mundo Jujutsu teve um holofote para sua transformação, enquanto o também poderoso, mas não especial, segundo lugar, alterou sua mente sozinho. Eu acredito que o problema envolvendo Geto se aproxima bastante da realidade de Itadori. Ambos ficam tão concentrados em seus princípios que se esquecem de seguir em frente. Ou seja, eles buscam sempre por um significado, por um propósito, colocando a vida em prol desse ideal. E é mais do que nítido que essa atitude é prejudicial ao indivíduo, pois o feiticeiro precisa de um objetivo mais sólido para manter-se longe da corrupção, algo não fundado apenas no desejo de proteger a humanidade. Uma vez que, como falhos, os seres humanos sempre vão nos decepcionar, e é a partir disso que a crença some e o dilema de um feiticeiro se rompe. Na filosofia, um dilema moral é uma situação na qual um agente é moralmente obrigado a seguir um curso de ação A ou um curso de ação B. Mas não pode seguir ambos. Escolher um caminho implica em excluir os demais. Imagino que essa ideia se remete diretamente ao personagem da análise. O significado de sua existência o tornou refém dela. Querer sempre cumprir o dilema que ele mesmo impôs para si foi o aspecto que tornou fácil quebrar a justiça do Jujutsu idealizada em sua mente. Se importar muito com os outros foi uma arma que se voltou contra ele. Acreditar nas regras, no sistema e no sacrifício de poucos em prol de muitos. Tais aspectos o levaram a criar uma falsa imagem de salvador, já que, eliminando o mal da sociedade, ele estaria fazendo um bem para ela, mesmo que isso significasse acabar com toda a sociedade. Tais fenômenos apenas mostram que as coisas não vêm do nada. Tudo envolve uma junção de processos para a mudança. O dilema moral de Geto surgiu do altruísmo. Vamos dizer que ele havia escolhido o caminho A e, com todos os ocorridos de tristeza e desespero, ele mudou para o ódio, o caminho B. Abraçar sua ideologia e considerar os não-xamãs como seres irracionais que só causam o mal foi o que distanciou Suguru Geto do seu único e melhor amigo, Satoru Gojo. E isso levou não só à sua morte no futuro, como também aos seus arrependimentos durante a vida. Quando era um feiticeiro bondoso, ele não conseguiu proteger a humanidade. E, quando se tornou contra ela, ele também não conseguiu destruí-la por completo. Geto falhou mais uma vez nos propósitos e objetivos que ele tanto queria conquistar. Superar o passado era o que Suguru deveria ter feito desde o início. Não estou querendo dizer que era necessário ser indiferente frente à situação, mas sim ser forte mentalmente para superar o caos que ele viveu. Lembra da clássica frase: você é Satoru Gojo por ser o mais forte, ou você é o mais forte por ser Satoru Gojo? Na minha visão, Geto era quem ele era por causa do que ele podia fazer pelos outros. A frase, embora direcionada a Gojo, diz mais sobre ele mesmo do que sobre Satoru. A necessidade de colocar um propósito em tudo
o tornou incapaz de qualquer coisa, a não ser, é claro, se redimir pelos seus erros. O fim trágico dessa amizade apenas serviu para mostrar que o objetivo da produção, isto é, o equilíbrio dentro de Jujutsu, ainda está longe de ser alcançado. Eu desejo que a análise desse personagem tenha feito você entender os acontecimentos que levaram a isso e por que Geto é a maior representação do dilema de um feiticeiro dentro da obra. Afinal, ele é uma vítima de todo o sistema Jujutsu. Assim como os macacos que ele tanto odeia são a fonte das maldições. Por esse motivo, eu afirmo que, quando tentamos fugir da realidade, estamos apenas tentando nos convencer de que estamos no caminho certo. Se gostou, eu conto com seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada pelo manipulador de maldições Suguru Geto. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.